Capítulo 8. Conclusão. Término das obras. Passados 20 anos, durante os quais Salomão construiu a casa de Javé, o Senhor, e o seu palácio, ele reedificou as cidades que Hirão lhe havia entregue, e nelas estabeleceu muitas famílias israelitas. Mais tarde, atacou a cidade de Amate-Zobá e a conquistou. Também reconstruiu Tadmor, no deserto, e todas as cidades celeiros que havia edificado em Amate. Reconstruiu Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, cidades fortes, com grandes muros, portas e ferrolhos. E também Baalate, Senhora, e todas as cidades de sua propriedade, e que tinham a função de armazenar alimentos para a nação, bem como todas as cidades onde ficavam os carros de guerra, seus condutores e os cavalos. Salomão construiu tudo o que o seu coração desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território sob o seu domínio. A tarefa dos estrangeiros e israelitas. Todos os que não eram israelitas, filhos e descendentes dos heteus, amorreus, perizeus, heveus e dos jebuseus, que não haviam sido mortos pelos israelenses, foram recrutados em nome do rei Salomão, para executarem trabalhos forçados, e assim continuam até nossos dias. Contudo, Salomão não obrigou nenhum filho de Israel a trabalhar como escravo. Eles se dedicaram a servir ao rei, como homens de guerra, chefes de seus capitães, comandantes dos seus carros, condutores e cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais do rei Salomão, 250, que presidiam sobre o povo. Então, Salomão levou a filha do faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia edificado para ela, pois decidira: minha esposa não morará no palácio de Davi, rei de Israel, porquanto os lugares nos quais a arca de Javé passou são sagrados. Salomão consagra tudo a Javé. Salomão passou a oferecer, então, holocaustos a Javé sobre o altar de Javé que havia edificado diante do pórtico. Tudo em conformidade com o ritual cotidiano dos sacrifícios, segundo as orientações de Moisés quanto ao Shabat, os sábados, as neumênias, as luas novas e as 3 grandes solenidades anuais, a festa dos ázimos, os pães sem fermento, a festa das semanas, chamada de tabernáculos, e a festa das tendas ou cabanas. De acordo com a ordem de seu pai Davi, escolheu e determinou os grupos de sacerdotes para as suas devidas tarefas, e os levitas para conduzirem o louvor em cooperação com os sacerdotes, conforme as obrigações diárias. Também designou, segundo as suas respectivas classes e grupos, os porteiros das várias portas, tudo de acordo com o que Davi, homem de Deus, tinha ordenado. Os sacerdotes e os levitas foram obedientes, não se desviaram em nada do que o rei lhes ordenou, especialmente no tocante aos tesouros. Assim, se executou toda a obra planejada por Salomão, desde o dia em que se lançaram os fundamentos do templo do Senhor até a conclusão de toda a construção. E deste modo se completou a edificação da casa de Javé, o Senhor. Depois, Salomão partiu e foi a Ezion-Geber e a Elate, cidades situadas no litoral de Edom. E Hirão enviou-lhe navios sob o comando de seus próprios marinheiros, homens hábeis e conhecedores dos mares. Eles navegaram com os marinheiros de Salomão até Ofir, e de lá trouxeram 15.750 quilos de ouro puro para o rei Salomão.